Olá! Depois de muito tempo sem postar nada nesse canal, voltamos com tudo. Esse é o primeiro vídeo de uma série agora que vai ser semanal, não vou parar mais. E o vídeo de hoje, conforme a enquete que eu fiz no Instagram, com uma semana de atraso, mas eu ainda tô um pouquinho com alergia, eu ainda tô com a voz um pouquinho prejudicada. A gente vai falar sobre ICMS e a extração de petróleo. Um caso típico do Rio de Janeiro, que não é novo, é antigo, mas que teve uma decisão recente. É importante não só pelo tema em si, pelas duas tentativas do Estado do Rio de Janeiro em inserir a extração de petróleo dentro do fato gerador do ICMS, mas também por conta dos concursos públicos, né? É a famosa história, do mesmo jeito que cai na vida, cai na UAB, cai nos concursos públicos, o tema hoje é ICMS, a extração de petróleo. Eu vou explicar muito brevemente para vocês sobre esse problema que envolveu o recém-julgado. Depois da vinheta. Bom, então, sejam bem-vindos, principalmente para quem não me conhece, para quem não conhece esse canal. Ele é dedicado a empresarial, financeiro e tributário, temas novos, temas atuais, temas em debate, temas que podem cair num concurso público, numa prova da OAB, atualidades de um modo geral dentro dessas áreas. Então, para você que é novo e chegou aqui, seja bem-vindo. Meu nome é Ariadne Urques Candiuzzi e para quem já faz parte do canal, seja bem-vindo novamente depois desse longo período que eu fiquei em colocar nenhum vídeo, em produzir nenhum vídeo público no canal. Como eu falei para vocês, esse vídeo, então, ele trata e vai fazer um breve resumo dessa situação que o Estado do Rio de Janeiro pela segunda vez tenta fazer e pela segunda vez não consegue fazer, que é a tributação sobre a extração de petróleo. Antes de eu falar sobre isso, eu vou falar rapidamente sobre a questão do ICMS, porque tem muita gente que pode assistir esse vídeo e não ter estudado ainda ou nunca estudou ICMS. ICMS é um imposto estadual, é um imposto sobre circulação de mercadorias e prestação de serviços, serviços esses à exceção do ISS ou ISSQN, serviços esses que envolvem transporte interestadual, intermunicipal e comunicação. E dentro desse conceito, nós temos entendido que petróleo entra na circulação de mercadoria, petróleo seria mercadoria. A Lei Complementar 87, que é a que dispõe sobre o ICMS, quando ela concebeu essa disposição do ICMS sobre o petróleo, né, especificamente regulamentou essa situação, ela regulamentou o quê? A incidência do ICMS do petróleo quando ele já vem por dois procedimentos. Quando ele ingressa num estado, não com o intuito de comercialização, não com o intuito de industrialização, ou quando ele sai desse estado já com o intuito de comercialização e industrialização. Mas ele já foi extraído, porque ele incide sobre a circulação da mercadoria. Então se enxerga esse petróleo como mercadoria e essa circulação. Não vou entrar aqui nesse vídeo com relação ao sujeito ativo, qual estado recebe essa tributação, senão a gente vai fugir um pouco do foco. Mas o fato principal aqui é, primeiro, enxergar o petróleo como uma mercadoria. Segundo, a questão da circulação. Essa circulação, inicialmente, tinha-se uma ideia que era uma circulação física. Bastava ir de um lugar para o outro que incidiria o ICMS. Depois, com o tempo, tanto doutrina como jurisprudência entenderam que não. O ICMS está dentro de um contexto de uma operação mercantil, está dentro de um contexto mercantil, e a circulação ela tem que ser jurídica, ou seja, tem que ter a transferência de propriedade, quer seja física mesmo, por meio, junto com uma tradição, quer seja documental, com emissão de uma nota fiscal, mas de qualquer forma tem que ter a transferência da propriedade. A mera circulação física não ensejaria na incidência do ICMS. Esse debate, ele
volta e meia ele aparece, porque volta e meia há quem defenda que a circulação é física. Ou seja, atravessar de um lado para o outro de uma rua seria o suficiente para incidir o ICMS. Então é um debate que nunca termina. Volta e meia ele aparece aí nas discussões sobre o ICMS, porque não existe um artigo que disponha expressamente incidirá sobre a circulação jurídica, incidirá sobre a circulação física, não, simplesmente sobre circulação. Dito isso, né, explicado isso, vamos para a situação do estado do Rio de Janeiro. Eu trouxe uma colinha aqui com relação às leis, né, aos projetos. Vou colocar na descrição do vídeo essas informações para quem quiser verificar melhor. Mas nós tivemos, num primeiro momento, que foi a 4.117 de 2003, a famosa Lei Noel. Lei Noel por conta de um deputado, Noel de Carvalho, que fez essa proposta. E essa lei do Estado do Rio de Janeiro, ela dispunha exatamente sobre a incidência do ICMS desde a extração do petróleo. Viria ali da extração, do caminho dos poços, até chegar realmente ao local aonde aí seria encaminhado ou não para a industrialização ou para a comercialização. E nesse momento aí sim eu teria uma circulação jurídica, uma venda, uma transferência onerosa. Essa lei Noel, conhecida assim, de 2003, então, ela ia antes, ela ia exatamente do momento da extração. Entendendo que, primeiro, já na extração, o petróleo já era uma mercadoria e que no momento da extração e nesse caminho, né, por esses poços, inclusive por locais de medição, pontos de passagem e medição desse petróleo, já incidiria o ICMS. Então, naturalmente, aumentaria a arrecadação do imposto para o estado do Rio de Janeiro. Aí essa lei, ela acabou tendo a sua suspensão, né, a eficácia dela, a aplicabilidade dela, vamos dizer assim, foi suspensa, já se entendendo que ela era inconstitucional. A ideia de ser inconstitucional é porque não havia essa menção do fato gerador, principalmente na lei complementar, não havia nenhuma previsão abrangendo, permitindo o Estado fazer arrecadação desde a extração, e também essa questão da circulação, entendendo que não bastava ser uma circulação física. Eu vou voltar para esse assunto já já, eu só quero fazer primeiro esse histórico das leis. Então essa de 2003, ela ficou já bloqueada, né, por conta aí de uma ação de declaração de inconstitucionalidade que na época também foi promovida na minha colinha, a Associação Brasileira de Empresas de Exploração de Petróleo, ABEP, que também já estava fazendo essa situação. Ao fundo do vídeo, se vocês ouvirem um miado, é o meu gato, não tem jeito, é barulho da fonte dele, é o barulho do vídeo dele, do brinquedo dele que ele fica andando pela casa. Então, quem já me conhece já sabe que não tem jeito, né? Tem vídeos de pessoas que os gatos passam na frente, né? Aqui se escuta mais o miado. E aí, vamos lá. Teve, então, essa lei que acabou tendo, então, a sua eficácia suspensa. E aí, em 2015, na minha colinha aqui, uma nova lei Noel, a 7.183 de 2015, que depois virou o decreto 45.611 de 2016. Essa realmente chegou a ser regulamentada para ser instituída e novamente tentando fazer a incidência do ICMS desde a extração e o seu caminhar, né? O seu caminhar até a efetiva operação mercantil, aí para destinação de refino, o que seja. Aí foi promovida, eu vou colocar para vocês a ADI 3019, que acabou virando um tema com repercussão geral, 10,99, vou colocar todos esses links para vocês, para quem se interessar. Isso finalmente foi decidido por agora, entendendo-se o que já se entendia antes, mas consolidando esse entendimento da inconstitucionalidade, né? Ambas as leis, a primeira Lei Noel e a segunda Lei Noel, ambas sendo entendidas como inconstitucionais. Em que sentido? Bom, primeiro,
Primeiro, porque não há uma regulamentação específica autorizando o Estado, qualquer que seja ele, a fazer a arrecadação desde o momento da sua extração, né, até o seu caminhar ali e depois a circulação jurídica propriamente dita. Segundo, e aí é o que pesa mais, o entendimento de que realmente para efeitos de ICMS tem que ter a circulação jurídica, tem que haver transferência de propriedade por meio de venda, alguma transação, tem que fazer essa transferência. A simples extração, levar aquele produto para o seu estabelecimento empresarial, não acarreta numa circulação para fins do ICMS. Para que realmente incida o ICMS, tem que haver essa transferência jurídica, tem que haver essa transferência para uma outra pessoa, por qualquer forma, com qualquer forma de negociação, de transação, onerosa naturalmente, e que nesse caso não existe, porque é simplesmente extrair e levar para o seu próprio estabelecimento. E aí, por conta disso, realmente foi declarado inconstitucional. Aí vocês perguntam, poxa, mas somente envolve uma questão de aumento de arrecadação? Na verdade, eu só vou passar um pouquinho, falei que eu não vou entrar muito sobre esse assunto. Qual é um dos grandes problemas que a gente tem com relação ao ICMS do petróleo? O ICMS do petróleo tem duas regras que são específicas. Que, assim, o ICMS, para quem não conhece, ele tem uma incidência aonde você tem uma alíquota doméstica interna, enquanto ele estiver circulando dentro do território geográfico daquele estado, é uma alíquota. E quando ele vai para um outro estado, é uma outra alíquota. E às vezes os convênios fazem com que seja uma alíquota só para evitar problemas entre uma alíquota e outra, diferenças a serem tendo que ser recolhidas, porque de repente sai de um estado e vai para o outro e tem uma diferença a ser recolhida. Em regra geral, o estado, né, de origem acaba sendo o recolhedor, né, é o arrecadador desse imposto. Temos exceções, temos situações de internet. O ICMS é o tributo mais complexo que nós temos, é o imposto mais complexo que nós temos e tem várias hipóteses. Se vai para o estado de origem, se vai para o estado destinatário, é um negócio complicado de explicar nesse momento aqui, tá? Mas o que eu quero explicar aqui é o seguinte: por que veio essa tentativa do estado do Rio de Janeiro, por duas vezes, de tentar tributar desde o momento ali da prospecção, desde o momento ali da extração? Porque, voltando ao assunto, a incidência do ICMS do petróleo funciona assim. Quando o petróleo vai de um estado para o outro, sem o destino de comercialização, de industrialização, é a mera aquisição. Exemplo, sai do Rio e vai para São Paulo, tá? Transferência, há uma circulação jurídica, há uma venda desse produto que foi extraído no Rio de Janeiro, mas está indo para São Paulo não para comercializar ou industrializar, mera aquisição. Estou tentando explicar da forma mais fácil possível para entender. Esse ICMS, o recolhimento vai em favor de São Paulo, o estado destinatário. Então, o Rio de Janeiro não fica com a maior parcela do imposto, porque o imposto efetivamente é recolhido em favor do estado destinatário. Lá em São Paulo, no nosso exemplo, quando começa então o procedimento de industrialização, comercialização, ele vai ser vendido, ele vai sair de São Paulo e vai para outro estado com o fim de industrialização e comercialização, ali o ICMS fica para o estado de origem, que no nosso exemplo seria São Paulo. Então, assim, sempre houve uma crítica com relação a essa regra, né? No entendimento que em determinadas situações o estado de origem, Rio de Janeiro, Espírito Santo, acabam sendo prejudicados por conta dessa regra específica, né? Encaminha para o outro estado, vai para o estado destinatário. Aí depois o estado destinatário vai mandar para comercialização, para industrialização, e aí ele fica como se, fica duas vezes com ICMS? Fica duas vezes com o produto arrecadado. Então, e tem o ônus, né? O ônus da extração e tal. Então, sempre houve esse debate e o estado do Rio de Janeiro, naturalmente, sempre tentou compensar. Tinha uma época que compensava com os royalties do petróleo, depois houve uma repartilha dos royalties do petróleo, e aí ele tentou compensar por duas vezes,
querendo uma arrecadação maior, a partir do momento que ele colocasse a incidência do ICMS ali na extração. Então, só para a gente fechar, aí que veio essa ideia de inconstitucionalidade. O que mais pesou, então, é a questão da circulação, da extração, o caminhar até o estabelecimento do responsável por aquela extração. Não houve circulação jurídica, houve somente circulação física. E isso, aliado ao fato de não ter nenhuma regulamentação específica permitindo a incidência do ICMS, tornam, então, esse tipo de cobrança inconstitucional. Espero ter explicado para vocês, vou deixar todas essas informações na descrição do vídeo. Até o próximo, que agora vai voltar a ser semanal. Tchau, tchau.